Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, que bom podemos estar aqui novamente falando com cada um de vocês, compartilhando da palavra de Deus. Agradecer a modo como as pessoas recepcionam as mensagens que nós mandamos. Temos tido retorno aqui mesmo nas ruas dessa cidade, através do WhatsApp também, retorno lá de pessoas que nos agradecem pelas mensagens que recebem, e é bom saber que temos sido úteis, que temos podido abençoar pessoas, vidas, famílias, através da palavra de Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito. E mais uma vez eu quero apelar a você e dizer que você pode nos ajudar, se aquilo que temos anunciado aqui através da palavra de Deus tem abençoado a sua vida. Não fique guardado para você, distribua. Coloque lá nos seus grupos de WhatsApp, publique, republique no Facebook, republique no Instagram, enfim, as redes sociais que você tenha. Retransmita essa mensagem, você tem toda a liberdade, né? Eu não restringi o uso dessa mensagem, pode distribuir a outras pessoas, abençoar outras vidas com aquilo que você tem ouvido aqui através deste servo do Senhor semanalmente. O texto que eu escolhi para hoje, para a nossa meditação, está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Você acompanha a leitura e depois você pode ler em sua Bíblia mesmo, né? Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Texto bíblico da palavra de Deus, Evangelho de Marcos, nos traz este episódio. É bom lembrar, e aqui eu quero fazer um pouco do enredo da história para você poder compreender. Desde que Jesus iniciou seu ministério ali à margem do Rio Jordão, logo após o batismo realizado por João Batista, ele esteve constantemente até o dia da sua crucificação em confronto direto com esses personagens, com esses homens aqui identificados como fariseus e mestres da lei. Eram as pessoas religiosas da época, eram as pessoas que detinham o conhecimento, eram os líderes, né? Aqueles que eram seguidos, eram um exemplo para a nação judaica, porque eles estudavam, conheciam e eram os intérpretes da lei. E desde sempre, desde que Jesus apareceu pregando arrependimento, uma mudança de vida para entrar no reino dos céus, ele teve confronto com esses homens. É importante dizer também que quando Jesus apareceu pregando o Evangelho, anunciando a salvação pela graça através daquilo que ele faria ainda, havia uma religião bem estabelecida, bem instituída já, aonde ele nasceu, que era o judaísmo. E, portanto, era inevitável esse confronto entre Jesus e os seus opositores, porque Jesus veio anunciando e pregando algo completamente além daquilo que era ensinado. E aqui nós vamos ter este episódio. Você vai ler depois dos evangelhos, você vai ver que existem muitas outras situações de confronto de Jesus com estes homens, até o momento
momento em que vai culminar lá na frente, quando eles vão acusar Jesus injustamente, vão criar calúnias contra Jesus, meios para que ele pudesse ser então crucificado. Mas tudo isso está dentro do propósito de Deus, porque para isso Jesus veio. Ele mesmo dizia: para isso eu vim. Então, ele seria entregue aos líderes religiosos, ele seria entregue aos romanos e seria crucificado. Tudo isso está dentro do enredo que foi preparado para que Cristo pudesse tornar o sacrifício perfeito de Deus pelos nossos pecados. E este é o enredo histórico, né, que nós temos aqui, desse confronto, e não é o primeiro e não é o último também. Jesus teve esta situação ali junto aos seus contemporâneos. Mas o que eu quero trazer para a nossa reflexão neste dia, neste momento, falando com você, e eu espero que essa reflexão seja bem utilizada, e você reserve bastante tempo para pensar sobre ela, porque a pergunta que eu tenho que tirar deste texto é: que tipo de culto você tem prestado a Deus? Que tipo de culto eu tenho prestado a Deus? Este texto, esta narrativa, nos leva, consequentemente, a esta pergunta. E se você fizer essa pergunta sinceramente a você mesmo, você vai ser capaz de responder. Porque Jesus vai dizer àqueles homens, e Jesus é muito contundente, Jesus é muito pesado no seu vocabulário, porque ele os chama de hipócritas. É uma frase, uma palavra pesada. No contexto de hoje já é algo ofensivo. Se você chamar alguém de hipócrita no contexto de hoje, naquele contexto anterior, esta palavra tinha um peso ainda maior. Esta palavra dita a este grupo religioso, o peso era ainda muito maior, porque eles eram autoridades. É como se chegasse diante de um juiz, de um promotor, e dissesse assim: você é um hipócrita. Você estaria, no contexto de hoje, você estaria numa situação bastante difícil perante a lei. Então Jesus não se intimidou, ele diz hipócritas, e aí ele vai dizer a razão da hipocrisia desses homens, e ele vai citar Isaías, o profeta Isaías, e esta frase que Isaías falou naquele tempo para os seus contemporâneos e para os seus vizinhos, amigos, para o povo de Israel naquele tempo, é algo que vem para nós hoje também. É uma frase que deve ser usada, devemos usar esta frase em nossa vida também. Porque aqui diz assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa. Querido amigo, querido irmão, olha esta frase de Jesus. Olha esta frase de Jesus. Toma esta frase para você, traga esta frase para a sua vida agora aí, aonde você está me ouvindo. Porque eu já fiz isso durante a semana. Eu estou estudando, essa semana eu passei estudando o livro de Marcos. Cada semana eu tiro para estudar um livro da Bíblia, ler, meditar. E eu parei neste ponto e comecei a pensar comigo mesmo: como tem sido a minha adoração? Como que eu tenho servido a Deus? Quando eu canto, quando eu oro, quando eu falo, quando eu estou aqui parado lendo a Bíblia, como tem sido o meu culto a Deus, a minha adoração, a minha devoção a Deus, como ela tem sido? Se eu estivesse ali agora junto com estes homens, se eu estivesse diante de Jesus agora, nesse episódio que eu acabei de ler há quase 2000 anos atrás, se eu estivesse ali agora com estes homens, eu estaria fora deste grupo que Jesus chama de hipócritas, ou eu estaria exatamente dentro deste grupo com essas pessoas? Esta é a pergunta que eu me fiz durante a semana, estudando este livro. E é a pergunta que eu gostaria, estou levando esta mensagem a você, porque eu gostaria que você também fizesse essa pergunta a si mesmo. Eu estaria fazendo parte daquele grupo? Seria chamado de hipócrita por Jesus? Ou nesse momento, fazendo uma avaliação da minha vida hoje, eu fico tranquilo, eu fico em paz e eu digo assim: não, eu não faço parte desse grupo.
A minha adoração não é uma farsa. O meu culto a Deus não é um culto hipócrita. O meu culto a Deus não é um culto superficial. O meu culto a Deus não é um culto de fachada. Eu me enquadro lá no Evangelho de João, onde a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E lá João conclui dizendo que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em qual grupo eu estou? Em qual grupo você está, meu querido amigo, meu querido irmão, você que ouve esta palavra? Em qual grupo você está? No grupo dos hipócritas, que prestam a Deus um culto só de lábios. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração aqui na leitura bíblica, no texto bíblico, o coração na maioria das vezes indica o interior do indivíduo, as entranhas em outras traduções, o íntimo, o ser, coração aqui é quem eu verdadeiramente sou. Então, quando eu falo de Deus, mas lá dentro o meu interior está cheio de maldade, está cheio de coisa ruim, está cheio de inveja, está cheio de malícia, está cheio de ódio. E aí os meus lábios honram a Deus, mas aí Jesus disse que esta adoração é uma farsa, é uma falsidade. Querido irmão, querido amigo, guarda essa reflexão. Eu não quero me estender, não é intenção minha aqui me estender, não é minha intenção pregar um sermão, é somente despertar na nossa mente, é a seriedade da palavra de Deus. Pense nisso, reflita nisso. Você está neste grupo dos fariseus, dos hipócritas? Ou você pode se enquadrar naquele outro grupo que diz que adora a Deus em espírito e em verdade? Esta é uma resposta, a resposta para esta pergunta é só você que pode dar. Que Deus o abençoe, eu quero orar por você. Pai querido, obrigado por poder compartilhar da Tua palavra, obrigado por poder me dirigir a cada pessoa que vai receber esta mensagem. Pai querido, que o Teu Santo Espírito fale a cada coração, não as palavras que eu estou dizendo, mas aquilo que o Senhor quer fazer através do texto que foi lido. Usa da Tua palavra, assim o Senhor promete que ela não volta vazia. Teu Santo Espírito, ó Pai querido, usando a Tua palavra, possa tocar fundo a cada um dos corações daqueles que hão de ouvir a Tua palavra, e que cada um, ao ouvir a Tua palavra, tenha a oportunidade de refletir e, se for essa a situação, mudar de direção, mudar de vida, desejar verdadeiramente prestar a Ti o culto sincero, o culto verdadeiro, que Ele consiga, aqueles que nos ouvem possam sair do grupo dos hipócritas, daqueles que honram e louvam a Deus só com os lábios, mas têm o coração cheio de rapina. Pai querido, vai ao encontro de cada um daqueles que nos ouvem, toque em seus corações com a Tua palavra, abençoa-os a sua vida, fazendo-os caminhar na Tua presença. Eu oro e eu agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus amigos. Um grande abraço. Até a próxima semana.